aula 23, que fala sobre o plexo genésico e o celibato. Sobre esse exercício sexual do plexo, eu tenho. A minha pergunta é assim, doutora Cristina, então, esse plexo genésico em atividade, ele leva o ser humano a ter a prática sexual, né? E quando chega o período no caso das mulheres, da menopausa, existe, nesse caso, esse plexo, ele, com a menopausa, ele vai... Eu ainda não estou indo na menopausa, mas eu escuto das minhas amigas falarem que esse plexo, que a vontade, né, a aptidão sexual vai diminuindo. Então, em teoria, esse plexo, ele vai entrando, a minha pergunta é, ele vai entrando em esgotamento, no senso, é um esgotamento de evolução espiritual ou um esgotamento aptidão física por causa da menopausa? Esse freio que a mulher tem. Deixa eu explicar a vocês de uma maneira mais simples para tornar mais compreensível. No estado de evolução espiritual, existe a predominância do espírito sobre a matéria. E existe a predominância da matéria sobre o espírito. Isso quer dizer que os compulsivos sexuais, existe neles a falta de evolução espiritual. A matéria predomina. Os hormônios dominam. E facilmente essas pessoas caem no erro e nos processos obsessivos gravíssimos. Vamos mais adiante quando nós falamos sobre a evolução do plexo genésico. Quanto mais evoluído o espírito, menos sexo. Isso quer dizer que ele tem predominância sobre a matéria. Os hormônios não dominam ele de nenhuma forma. Pela visão biológica feminina, então a mulher tem o seu período menstrual, tem o seu período que nós consideramos de fertilidade. Esse período de fertilidade, ele é um estado biológico. Mas se esse estado biológico não acompanhar o estado de evolução, independente da idade dessa mulher, ela vai ter compulsões sexuais, independente que terminou ali o processo de menstruação, entrou na menopausa, porque o espírito vai alimentar as cenas obsessivas sexuais nas suas mentes. Eu tenho um paciente de todas as idades, tenho pacientes até de 70 anos de idade, mas que, no entanto, a matéria predomina sobre elas. E, independente que estejam na menopausa ou não, essas mulheres se sentem totalmente perturbadas sexualmente. Então, nós perguntamos, é a matéria que traz a perturbação sexual? Não, não é a matéria. Então, sabemos que é o pensamento do espírito. Se fosse a matéria, poderíamos dizer assim, olha, essa pessoa que tem 70 anos, 80 anos, por que está pensando desse modo? Não já se esgotou todos os hormônios? Então, por isso que no capítulo que trata do assunto da carne fraca, Allan Kardec diz o quê? Que todas as tendências vêm do espírito, não vêm do corpo onde esse espírito habita. Por isso que nós falamos que a homossexualidade não é uma questão biológica, é uma questão espiritual, física, é uma questão perispiritual, é uma questão de não evolução espiritual, de um estado de perturbação. Talvez muitos não venham concordar conosco, médicos espirituais, mas isso prova claramente, porque se existe esse período de menopausa na mulher, existe o período de andropausa também em muitos homens. Esse período de andropausa nesses homens poderia anular toda a compulsão e a libido sexual desse homem. Mas o que acontece? As imagens que são projetadas na sua mente é impressionante. Eles continuam ainda com as mesmas ideias e mesmos comportamentos sexuais, como se fossem pessoas novas. Ora, aí nós poderíamos concluir que todos os problemas sexuais
não vem do corpo que a criatura recebeu, vem das tendências trazidas de vidas passadas. Então, quando as suas colegas dizem que tem uma libido sexual por causa desse período menstrual, ou outras dizem que acabou o período menstrual, entrou na menopausa, tá entendendo? E ela perdeu todo esse interesse, tudo aí está sob o controle biológico e o controle espiritual. Eu concordo. Isso é normal acontecer. Anormal é continuar com as compulsões. Aí a tendência compulsiva do espírito, que a matéria domina e que ele, ao mesmo tempo, alimenta a própria matéria. Não era o caso de Jesus, pessoal. Então, Jesus era um homem totalmente energético. Não existia matéria. Se não existia matéria, significa que o seu corpo era diferenciado de todos os corpos humanos que já passaram pela Terra. Não existia nele força de atração sexual. Existia nele um amor universal. Não existia nele força de atração sexual para a mulher e muito menos para o homem. Era um espírito que tinha 100% de luz e 0,5% de matéria. Então, isso quer dizer que esse espírito chamado Jesus, como dizem alguns historiadores, nunca casou, mas os historiadores falam que sim. Que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Olha só. E nesse caso nasceu um filho. Não, isso não é verdade. É impossível. A matéria física seria incompatível para uma relação sexual com a matéria totalmente sublime. Não teria como isso acontecer. A prova é tão grande disso que não foi, olha só, não foi José que forneceu o corpo físico de Jesus. Não foi Maria que forneceu o corpo físico de Jesus. No diálogo de Jesus com Simão, o que é que ele diz, né? Simão diz, olha, quem te revelou foi o nosso Pai Celestial. Quer dizer, revelou em espírito, não foi em sangue e nem foi em matéria. Entender essa colocação de Simão? Quando ele diz, não foi o sangue e nem foi o corpo que te revelou, foi o meu Pai Celestial que está no céu. Então, isso quer dizer que não houve ali junção carnal, que não houve relação sexual entre Maria e José. O que houve ali foi o poder divino sobre o plexo genésico de Maria, colocando ali um espírito celeste, sem ter ali, pessoal, o papel físico. O papel todo ali, ele foi espiritual. Lindo. Doutora Cristina, falando sempre desse argumento, que aí a gente está pulando um pouquinho para lá, mas é que a senhora está... Eu tenho essa pergunta aqui, próprio que eu não consigo, assim, são informações impossível de você pensar, essas informações que a senhora passa, tem que ouvir mesmo da senhora para a gente poder ter, porque não vem lugar nenhum e a tua imaginação não consegue, né, sozinha chegar a essa informação. Mas esse corpo ectoplasmático, aí eu me coloco assim, eu tento imaginar na minha cabeça Maria, que ela entra nessa cabana e sai dela esse corpo, que ela tinha a barriga ectoplasmática, como em algumas aulas a senhora fala que a barriga aumenta, diminui, e essa energia ectoplasmática, ela saiu de dentro dessa barriga, de qualquer lugar? Olha, não houve ali, Rita, delatação para o trabalho de parto, não houve. A prova é tão grande que ninguém entra na cabana, nem José entra na cabana. Só está ela e os espíritos responsáveis pelo nascimento de Jesus. Nem os 3 reis magos entram, está distante. E o que acontece? Num parto normal, essa mulher teria resíduos de secreção de sangue, não é verdade? Sim. Não encontraram nada. Não narra no texto que houve ali resto de parto. E nesse caso, como ficaria Jesus sem uma parteira? Entendeu?
Então, todo o processo ectoplasmático, ele é energético. Se não houve dilatação, então significa que Jesus saiu do plexo genésico de, de Maria Santíssima, e o que estava saindo desse plexo genésico não era o Espírito de Jesus, era seu perispírito periférico. Veja só, que teria que ter propriedade física, o mínimo possível. Para isso, ele tinha que ter uma mãe. Mas, para isso, José não representava biologicamente o pai, porque quem era o pai era Deus. Entendeu? Por isso que em todos os textos ele fala no Pai Celestial. Observe que ele fala em todos os textos. Ele cita o pai dele. Mas essa luz que desce nesse momento é o periférico de Jesus? Não, essa luz que nós falamos ali era o Espírito de Jesus. O perispírito periférico de Jesus se encontrava dentro do ventre de Maria. Você entendeu? Maria já estava, doutora Cristina, preparada? Maria já sabia que ia ser assim? Maria era um espírito superior, era compatível. Era um espírito superior que ia receber um espírito celeste. Se fosse um espírito de expiação e prova, não era compatível à evolução. A evolução tem que ser compatível. Então, significa que Maria era um espírito superior que, num processo reencarnatório, já tem os desígnios de Deus, ela já foi escolhida para isso mesmo, entendeu? E, no caso de José, representava o pai biológico de Jesus, mas não o pai que gerou Jesus. Porque em todas as passagens ele cita a mãe dele, mas ele não cita o pai dele, ele não cita o pai dele. Então, inclusive o nascimento da própria Maria, então, foi feito porque os pais delas eram já velhinhos, então deve já ter sido ela nascido já na quarta dimensão, o parto dela em si, como espírito. Ela já era escolhida, né? As preparações aí já vêm de onde? Já vem do pai e da mãe de Maria. Já vieram dos dois, essa preparação para recebê-la. Eles tinham plena consciência disso também, da missão da sua filha. Em nenhum momento José desconfiou de Maria, pessoal. Como desconfiar de Maria? Ele tinha entendimento também do seu papel de proteger Jesus até certo ponto, que depois ele teria que partir para o mundo espiritual, cumprindo o seu processo reencarnatório. Mas a mãe teria que continuar com o filho, representando a mãe terrestre, entendeu? Isso é bem claro. Então, quando a gente vai voltar ao parto de Maria Santíssima, o que a gente observa é que uma luz imensa aparece na cabana. Essa luz é o Espírito de Jesus entrando dentro daquela cabana. Quando ele entrou naquela cabana, o corpo, que era o perispírito dele, estava em forma ectoplasmática. Vamos para vocês entenderem aí. Essa forma ectoplasmática, quando ela sai do ventre de um espírito superior e entra na atmosfera da Terra, ele se torna semimaterial. Então, foi ali que Jesus acoplou e ali que vira uma criança. Sim, então, nesse acoplamento, entendeu, Rita? Sim. Nesse acoplamento que acontece ali, naquela manjedoura, onde tudo para naquele exato momento, é que entra José, entre os 3 reis magos, e vê aquela criança numa manjedoura, mas não vê aquela criança com mancha de sangue, com resto de parto. Porque nas Bíblias... Oi? Nas Bíblias dizem que os reis magos chegaram uma semana depois, que eles seguiam uma semana depois. Uma semana depois, ou um mês depois, já se via o Espírito de Jesus que confundiram com uma estrela cadente. E estrela não se move, pessoal. Ela está num lugar fixo. Então, a Terra gira em torno do Sol. O Sol está lá parado, a Terra que gira em torno dele. Você imagine se o Sol mexesse, né? Você imagine a confusão que não seria na Terra, entendeu? Então, quando disseram que aquilo era uma estrela cadente, não era estrela cadente. Estrela cadente, ela está em lugar fixo. Então, a estrela cadente, ela vai mudar de direção. E, além do mais, se uma estrela cadente viesse na direção da Terra, estava tudo perdido, porque é uma estrela como o Sol.
Os cientistas dizem que era um meteoro. Não tinha meteoro. Se fosse meteoro, tinha caído e acabado com tudo. Então, todas essas teorias são falsas. Por quê? Um espírito celeste, quando se aproxima da Terra, você vai ver ele como uma estrela. E, na medida que ele se aproxima, a luminosidade dele vai diminuindo por causa do campo vibracional do planeta, que é muito baixo. Foi o caso de Jesus. Doutora Cristina, mas nos mundos onde a senhora vem, o parto também é ectoplasmático, as mulheres, ou só nos mundos mais superiores ainda? Em mundos de Em mundo de regeneração, no 35º estágio, o parto ele é completamente diferenciado de vocês, pessoal. Como também a questão de relação sexual, nesse sentido, já não faz nem sentido mais, porque nós somos muito semimaterial já, entendeu? Nós não temos matéria, tá entendendo? Então, isso quer dizer que essa força energética é que atrai outra força energética pela lei do amor, onde acontece a reprodução. No caso de vocês, é a força de atração, não é isso? Muito parecido com os dos animais. Não tem diferença nenhuma, tem? Só que os animais vão pelo instinto e vocês vão pelo amor. A diferença é essa, mas os caminhos não são os mesmos, são os mesmos. Já em mundo celestial, os nossos pais foram atraídos pela força do amor, onde gerou aqueles seres determinados por Deus, completamente diferenciado do que acontece aqui nesse planeta. Posso falar de novo, Norma? Depois eu passo a palavra? Não, vai. Não, porque eu tenho medo de ser mal educada. Doutora Cristina, a senhora já nos explicou que o ventre de Maria, ela foi já preparada para só ter só Jesus, ela não teve outros filhos. Em alguma aula a senhora já falou isso. Mas quando tem essa passagem que Jesus está ali conversando, depois de muitas horas, com muita gente, e Maria está preocupada porque ele não vem para jantar, e vai lá, e alguém fala, sua mãe Maria e teus irmãos estão te chamando. Mas por que tem essa coisa na Bíblia se ela não teve filhos? Deixa eu dizer uma coisa a você. No ano de 270, o Papa da época mudou toda a Bíblia. Ele mudou toda a Bíblia no ano de 270. Por que ele mudou? Ele mudou para satisfação pessoal e para o poder da Igreja Católica. E, na realidade, ele comparou Maria, como a mulher é muito discriminada, ele comparou Maria a qualquer mulher. Inclusive, o termo que Jesus se refere a Maria não é mãe. Mulher, por que me chama? Você acha que um espírito superior ia chamar sua mãe de mulher? Não, e se ele disse que era para honrar pai e mãe? E por que ele está chamando a mãe dele de mulher? Foi modificações de texto que muitos evangélicos não querem aceitar e muitos católicos. Mas se a gente for fazer um comparativo, que ele diz assim, honra teu pai e tua mãe, e ele próprio chama a mãe dele de mulher, não chama por mãe? Que Jesus é esse? Contradição. Contradição. Então, isso eu quero dizer que Jesus teve primos. As mães morreram. E quando as mães morreram, quem assumiu foi Maria. E naquela época, quando assumia qualquer parente ou filho que deixava, aquela pessoa tinha tanto respeito por você que chamava você de mãe. Mas João, o evangelista, ele parece muito com Jesus, porque era descendente da raça de Jesus. Se você vê João, né, um médio vidente aqui já viu ele e transcreveu ele, ele só muda a barba que ele não tinha, mas o rosto, a forma toda é de Jesus, a barba não. Mas, segundo a informação do próprio João, ele diz, não, eu nunca fui irmão de Jesus, eu era primo de Jesus. Maria Santíssima me criou. Veja só, pessoal, que contradição bíblica nós estamos vivenciando. Então, nós provamos que foi adulterado a partir do momento que Jesus não chama a mãe dele de mãe em nenhum texto. Olha, veja só na hora da morte o que ele diz. Mulher, não chorai por mim, chorai pelos ventres de Jerusalém. Que é isso, mulher? Que termo é esse?
O termo correto é: mãe, não chorai por mim, chorai pelos ventres de Jerusalém. Esse é o termo correto. Também sempre imaginei, doutora Cristina, que Jesus não ia falar nunca isso. Nunca Sempre. falou. Foi a igreja que Nunca. mudou no ano de Sim, 270. Depois de Cristo, imaginava também. 270, a igreja mudou tudo, entendeu? A questão do surgimento de Martinho Lutero para combater a igreja do ano de 270 foi por isso. Porque a igreja Sim. modificou os textos para cobrar indulgência. Quando você não tinha dinheiro para pagar indulgência, você tinha que dar o seu filho para a igreja para ele se tornar padre ou para se tornar freira, para que aquela família fosse para o céu. Ora, Sim, por que os historiadores se esqueceram disso? Os religiosos se esqueceram disso. Então, as barbáries que a igreja, na época, cometeu, Martinho Lutero tinha que aparecer. E ele apareceu e consertou muita coisa. E disse que não era preciso que ninguém pagasse as indulgências. Na época da igreja de Martinho Lutero, muitos médios foram queimados também e sacrificados, porque a igreja não aceitava vidência, não aceitava psicografia e não queria que outra força do bem aparecesse. Mas qual era a força do bem da igreja? Você dá seu filho para ir para o céu? Isso não é certo. Falavam que eram bruxas, né? Falavam com bruxas. Bruxa, queimavam. Quando você vai para a questão da Inquisição, que aconteceu na França com Joana d'Arc, aquilo ali foi outro absurdo. O julgamento de Joana d'Arc foi outro absurdo, onde Joana disse que estava conversando com Santa Mônica e o juiz começou a fazer várias perguntas na área de direito, né, francês, e Joana respondia a todos eles. E ela nunca estudou direito nenhum. E quando perguntaram a ela quem está lhe ensinando essas coisas, Santa Mônica, agora você vai ser queimada. E você está afirmando. Como ela ia negar? Depois que Joana morre, depois de 30 anos, a igreja reconhece que errou e chama Joana para ser santa dentro da igreja. Depois de matar, é tarde demais. Depois do arrependimento, que a igreja ela errou demais. Doutora Cristina, não é uma pergunta de dúvida, mas de curiosidade minha. Essas informações, a gente, em aula, já viu que a senhora é uma... como é que fala recercadora? A norma em português, uma ricercatrice. Uma recercadora. Também em português? Uma pesquisadora. Porque a senhora é uma pesquisadora, a senhora é médica. E essas informações, porque vocês têm os livros nos mundos espirituais ou perguntam para os espíritos mais que já reencarnaram? Porque a senhora disse que nunca reencarnou no planeta Terra. E essas informações... Vê só, deixa eu contar um negócio para vocês que eu já falei aqui. Nós temos aqui a biblioteca virtual, aqui nos hospitais espirituais. Então, como é que funciona essa biblioteca? Então, se eu colocar aqui, crucificação de Jesus, então, o que vai acontecer nessa sala? Vai acontecer que vai passar o filme verdadeiro de tudo que aconteceu. As palavras, as imagens deles. Então, todo esse nosso estudo é feito na biblioteca virtual aqui dos hospitais espirituais. Então, vamos dizer, eu quero saber se Maria realmente ela teve filhos. Então, vamos colocar aqui a vida de Maria. Esse filme passa e mostra que ela não teve filhos, só teve um filho chamado Jesus. Então, todas as pesquisas nossas é na biblioteca virtual. Então, já que eu vim para a Terra, eu tenho que entender tudo da Terra. Então, eu tive que reestudar tudo o que aconteceu aqui para passar para vocês. Que lindo. Quando eu fiz uma pequena palestra sobre Maria, e eu tinha estudado que João, quando ela ficou velhinha, ele foi buscá-la, que ele conseguiu finalmente uma casa em doação, perto tinha a praia, e ele tinha na montanha, ele foi buscar a mãe dele, e quando ela já estava velhinha, assim, João tinha ido para outras cidades, deixava ela sozinha ali, as pessoas passavam para visitar Maria nessa cabana, e Jesus veio visitá-la, e
E ela não enxergava direito. Aí, quando ele entrou, que ela pegou na mão dele, assim, e aí ela reconheceu que era o seu filho. Mas acho que ela não estava vendo bem. Alguma coisa assim, já passou um pouco de tempo que eu não leio essa história que eu tinha lido para falar sobre ela. E que depois o corpo dela desmaterializou, né? Que ele veio buscá-la. Que antes dela subir, que aí dizia assim, que ela começou a ver tanto sofrimento, que tinha muitas a Roma, muitas prisões das pessoas que querendo dizer em Jerusalém. E o último pedido dela foi passar antes de subir, aí os anjos obedeceram. E foi com essa carruagem por dentro, e ela dizia não chora, não chora, dizia assim para as pessoas, né? E ela visitou todo esse sofrimento e depois ela subiu, né? Quando ela passava, ela deixava. Foi uma história que eu li, psicografada, gostei e falei sobre essa história. Eu Mas também sou só que eu sempre me pergunto quem foi que escreveu aquelas coisas que eu encontrei para ler, né? Um dia que eu encontrar, vou pedir para falar para a senhora ver se é verdade tudo aquilo. Eu vou encontrar com essa coisa. Agora que eu vou para o Brasil e a senhora vai me revelar. Tudo bem. Eu Vamos tenho para uma as outras perguntinha. Desculpa. Vamos para as outras meninas para saber se tem perguntas. Eu acho que a ME é Ieda. Aida. Ieda não pode falar. A pergunta de Ieda é sobre. Deixa eu abrir aqui o meu. Ieda fala que ela está com uma pergunta sobre a Trindade, que aqui na nossa apostila, a senhora fala que no sentido de pureza, todo espírito que era considerado na época puro era chamado santo. É sempre relacionado quando Maria foi concebida pelo o divino Espírito Santo, né? Então, que a senhora fala que Espírito Santo, com esse Espírito Santo, criaram a Trindade. E criando a Trindade é uma complicação enorme para a gente. E ela gostaria de uma explicação sobre essa parte da Trindade. A Santa Trindade, não é isso? Sim. Veja só, a palavra Espírito Santo, ela vem de espírito puro. Não é um espírito exclusivo, é uma classe de espírito, entendeu? Mas só que a igreja, na verdade, mais uma vez modificou o texto. Então, em vez de colocar ali que fazia parte de uma classe espiritual, colocou uma classe única. Então, o Espiritismo acredita na Santa Trindade, acreditamos na Santa Trindade. Agora, só que não acreditamos aí no Espírito Santo que foi colocado como se ser um ser único, que não uma classe. Jesus não pertencia a uma classe de espíritos celestes. Os espíritos superiores pertencem a uma classe de espíritos santos. Os santos da Igreja Católica pertencem a uma classe de espíritos santos. Agora, eu não posso classificar um Espírito Santo como uma terceira pessoa. A primeira pessoa é Deus, a segunda pessoa é Jesus. Agora, a terceira pessoa ser maior ou igual do que Jesus, pessoal, como é que ficaria a classe da evolução espiritual? A hierarquia. Estaria o quê? Um Espírito Santo que ninguém conhece, que desconhece ao mesmo tempo. E, nesse caso, ele fez o quê para ser Espírito Santo? Quantas reencarnações ele teve? Vocês estão me entendendo? Então, existe um equívoco nessa palavra. Espírito Santo pertence a uma classe de espírito, mas não é um único espírito. Jesus pertence à classe de espírito celeste. Deus tem classe? Não, Deus não tem classe. Deus é Deus. Mas só que Deus segue essa hierarquia. Deus, Jesus, Espírito Celeste e Espíritos Superiores. Quem está mais perto aí de mundo celeste? Os Espíritos Superiores. Então, o que era para ser colocado ali? Pai, Filho e Espíritos Superiores. Aí pertence a uma classe, superiores. Mas quando colocaram ali Pai, Filho e Espírito Santo, então eu quero saber o que foi que esse Espírito Santo, quantas vezes ele reencarnou para receber esse título.
Agora está claro. Está claro? Está claro. Obrigada. Então, a Santa Trindade é Pai, Filho e Espírito superiores. Hierarquia. Que Obrigada, mais? doutora. Muito obrigada. Eu posso responder e entendi perfeitamente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, a senhora também. Boa noite. Mário tem uma pergunta, que na lição fala assim, deixa eu ler aqui um pedacinho. Ele, quando fala do pessoal do Nordeste, que já sofreu muito, né? E que aí os espíritos dão uma oportunidade, eu vou falando porque eu não estou encontrando, dá uma oportunidade para esse espírito, porque diz, faz o bem aqui, ó. Você já sofreu demais na região Nordeste, vamos colocar você em uma outra região, em um outro sistema planetário para você evoluir, para você ter mais paz, porque ali você não teve, já que você superou. E aí ele pergunta, então existem planetas de expiação e prova onde a vida é menos problemática do que a Terra? E todos nós passaremos nesses mundos antes de merecer um mundo de regeneração? Existe porque vocês estão vivendo aqui o primeiro estágio de mundo de semi-regeneração. Existem mundos que estão vivendo o 10º estágio, que é melhor do que vocês. Mas é uma mistura de semi-regeneração com regeneração, mas é melhor do que vocês, porque isso aqui é um hospital. Isso aqui é uma guerra. Doente. Entendeu? É um mundo de pessoas doentes e perturbadas. Então, sorte sua se você cair no 10º estágio, porque pelo menos você vai ter sossego. Então, para você chegar ao último estágio, dura 2000 anos. Aí você já está no mundo de regeneração, repleto de espíritos superiores, onde a matéria é completamente zero, onde você está muito próximo já de ser um espírito celeste, né, pessoal? É o destino de todos nós. Doutora Norma, vai, porque senão eu continuo. Queria que a doutora Cristina aqui me explicasse. Aqui fala, esses históricos existem em Jerusalém que diz que Jesus casou com Maria Madalena. Mas isso não foi verdade, que nós sabemos. Que Jesus tinha se casado, que teve vários nomes com os nomes de Jesus, várias crianças. É isso aqui que eu não consegui, eu não sabia dessa, que outras, eles fizeram tipo assim para confundir, doutora Cristina, né? Vê só, Norma, o que aconteceu em Jerusalém é que o povo que sabia do nascimento de Jesus, que ele já estava aqui encarnado, eles davam homenagem a seus filhos, e o primeiro nome se chamava Jesus. Então, isso quer dizer que a gente tinha ali uma estratégia da justiça divina. Eles nunca encontraram quem era Jesus. Por isso que Herodes, quando soube que Jesus tinha nascido, o que acontece? Ele mandou matar as crianças de 0 a 7 anos. Por que ele fez isso? Porque ele queria saber quem era Jesus, mas a maioria botaram o nome de Jesus. E agora? Por isso que não pegou Jesus na infância, entendeu? Algumas pessoas que encontraram alguns túmulos em Jerusalém, historiadores, e esses túmulos estavam escrito Jesus. E quando foram ver a alçada lá, significa que não era Jesus. Existia o nome dessa pessoa Jesus, mas a família não era Maria, nem muito menos José no túmulo. Então, nós chegamos à conclusão no mundo espiritual que a estratégia da justiça divina foi quando Jesus nasceu, todos homenagearam ele. As crianças que nasceram naquele mesmo dia, naquela mesma data, todos se chamavam Jesus. Era difícil pegar Jesus, não era não? É como? Ninguém sabia quem era. Verdade. Obrigada, doutora Cristina. Tem mais pergunta, Norma? Eu tenho aqui, mas é aqui o que é compensação fluídica. Eu queria que a senhora me explicasse. Eu entendi aqui que Tomé, ele tocou em Jesus e ele mesmo... O quê? Certo, recomposição fluídica. Sim, é a das palavra. chagas, né? Das chagas, que essa daqui é bem bonita, esse pedaço aqui, mas eu gostaria que a senhora me explicasse.
explicasse. Deixa eu explicar a você. Então, o que acontece com o Espírito Celeste? No caso dele, quando Maria Madalena foi tocar nas suas vestes, foi que ele disse: não toque em mim, porque eu não fui ao meu Pai Celestial. Então, significa que Jesus tinha que sair da atmosfera terrestre, entrar na celeste, se recompor e voltar. Quando ela encontrou com ele estava saindo do túmulo, mas ele estava ainda na crosta terrestre. Ele teria que subir. Quando ele subiu a Deus, houve a recomposição de todas as energias do mundo celeste. Aí foi quando ele retornou, naquele momento. Naquele momento, quando ele retorna, e ele se apresenta dentro daquela reunião onde estava Maria Santíssima, e todos duvidando também de Maria Madalena, porque os apóstolos não acreditaram em Maria Madalena, por se tratar de uma ex-prostituta. Eles não acreditaram. E Jesus sentia essa discriminação da parte deles e não aceitava isso. Porque se ela estava ali, porque ela foi escolhida por Deus também. E só que Tomé estava, nesse momento, duvidando de Maria Madalena. Olha só, quando ele passa pela parede e entra, é que todos se espantam. Maria Santíssima foi a única que acreditou em Maria Madalena. Os outros não acreditaram nele. Porque eles se acharam na exclusividade, dizer assim, eu era apóstolo, quem tinha que ver era eu. Não era Maria Madalena. E quando Maria Madalena viu, ela gostava muito de Jesus, ela tinha um respeito muito por ele, ela tinha um respeito por ele como missionário, não era como homem. Então, ela amava muito ele como missionário, pela chance que ele deu a ela de largar tudo para segui-lo. Então, naquele momento, Tomé pede uma prova a Jesus. E o que é que ele mostra ali? A perfuração da cruz na mão. Então, quando ele toca em Jesus, a recomposição já tinha acontecido. Significa que ele podia tocar, mas Maria Madalena, naquele momento, não podia. Então, Jesus já teve em mundo celestial, já tinha voltado. Depois dessa apresentação, Jesus caminha por dentro de Jerusalém. Só quem vê Jesus é dois videntes. Dois videntes vê ele. E esses dois videntes, quando vê Jesus no meio de uma feira, ele diz, olha, o Messias voltou. Jesus se apresentou para os dois videntes, que nem apóstolo era também. E aqueles videntes começaram a anunciar que ele tinha ressuscitado. Isso irritou os reis, porque os reis não queriam que essa ressurreição acontecesse, mas ela aconteceu, mostrando que a luz sempre vai vencer a escuridão. Com certeza. Obrigada, doutora Cristina. Tem mais pergunta? Eu tenho. Não, aqui. Não. Depois eu Vamos passar para a Rita. para a Rita. Pode um espírito, durante o seu preparo reencarnatório, pedir à justiça divina que o seu plexo genésico venha sem atividades, de maneira que ele não caia uma outra vez naquela reencarnação? Não. Evolução espiritual é uma coisa, provação é outra. Se ele caiu pelo sexo, é provação, não é missão. Francisco Cândido Xavier, missão ou provação? Missão. Ele não tinha força de atração sexual nenhuma. Ele pediu para anular o plexo? Não pediu para anular o plexo, porque era missão. Então, se o espírito vai nascer com a prova, ele vai ter que enfrentar a prova, significa prova. Se ele vem numa missão, ele não vai anular o plexo genético, porque ele não tem a tendência, ele tem a evolução espiritual. Certo. Não, porque em uma aula a senhora disse que é uma mulher que faz muitos abortos, que maltratou, ela pode pedir para vir estéril, para não ter filho, né? Aí nós consideramos expiação e prova. Isso é a prova emocional. Mas se for a prova da reprodução, ela vai ter que ter quantos filhos ela abortou também. Aí é a prova da reprodução. Mas se for a prova emocional, todas as mulheres vão engravidar, menos elas. Ela não vai sofrer? Vai sofrer o emocional de não ser mãe. Então, elas pedem
a anulação da lei de reprodução, porque não estão preparadas ainda para ser mães. Mas quando tiver, tenha certeza que a justiça divina vai escolher. Posso fazer outra pergunta? Pode. Que eu não entendi direito uma frase. Eu li essa frase, não consigo entender. Ela fala assim: a senhora dá uma explicação que, assim, que as compulsões, elas estão relacionadas ao pensamento fixo no ato e na prática. E nesse ponto de vista, a pessoa, ela cria imagens sexuais, né? E essas imagens, elas são perturbadoras. Que os elementos fluídicos sexuais na forma energética são muito perigoso, porque a pessoa perde o controle. Então, assim, elementos fluídicos sexuais na forma energética. Essa frase parece simples, mas eu me perco, não consigo... Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente fala elementos fluidos da forma energética, são energias que podem acionar as compulsões. Como, por exemplo, as companhias espirituais que determinados indivíduos têm, que são ex-prostitutas de vidas passadas. Elas podem funcionar aquele plexo genésico para aquela pessoa ter uma aptidão fora do controle. É pulsionado por ela, as imagens, as sinergias, que pode simplesmente piorar a situação desse indivíduo. Então, esses elementos energéticos, eles estão num plexo genésico adormecidos. Mas quando a pessoa começa a pensar em muitas inferioridades, desperta essas energias e atrai esse espírito para dentro do campo magnético. Então, já não é um só pensando em sexo, são dois, ou são três, ou são vários espíritos pensando ao mesmo tempo, jogando isso num ser encarnado. Cadê Dona Leia? Está aí hoje não, hein? Não tá. Não sei se deixou mensagem. Comigo não falou nada. No grupo não tem nenhuma mensagem. Eu estou sentindo a falta dela hoje. Doutora Cristina, eu queria fazer uma pergunta, uma só. Ah, Já que como nós estamos falando dessa aula linda de Jesus, quando Jesus foi crucificado, depois ele morreu, é verdade o que aconteceu com o céu, que tipo o céu abriu, veio aquela chuva toda e teve aquela reação da morte dele mesmo? não, isso é verdade, porque, veja só, a morte de Jesus foi atribuída a dois fatores. A influência das trevas sobre reis, imperadores e também sobre sacerdotes. O mundo estava tomado pelas trevas e as trevas não o conheciam. E Deus enviou a luz e essa luz não foi reconhecida. Então, quem fala sobre isso é o próprio João Batista, quando se refere a Jesus. Então, realmente, o mundo naquele momento caiu numa escuridão enorme. Por quê? As trevas tinham perdido, eles não venceram. E naquele momento ali, pessoal, se inicia a retirada de milhares de espíritos, que a Terra era um mundo inferior, viu? Com a morte de Jesus, o nascimento dele, a Terra transforma-se agora em mundo de expiação. Então, significa que toda aquela reação de chuva, de trovão, de tudo isso, era a retirada de milhares de espíritos que estavam aqui, que pertenciam à classe de mundos inferiores. Isso realmente aconteceu. Inclusive, também, houve um pequeno tremor de terra nesse momento, por causa do choque eletromagnético que aconteceu com a morte de Jesus. Então, foi tudo muito bem planejado pela justiça divina. Iniciou-se ali agora o mundo de expiação e prova. Obrigada, doutora Cristina. Queria mesmo tirar essa... Como a gente assistiu de criança, Doutora... assistia o filme, né, da morte de Doutora Jesus. Cristina. Cília, bora. Doutora Cristina, sou Ieda.
Vou fazer uma pergunta agora que eu estou livre um momentinho. Então, eu tô confuso, me confundiu agora o fato quando a senhora fala, oh, meu Deus, agora me perdi também, de São Tomé, não? Que fala que quando ele foi através do fluido magnético dele tocando em Jesus, né, que Jesus se materializou. Mas mesmo assim, com essas dúvidas que ele tinha, né, dizemos assim, ele teve essa dúvida quando Jesus, ele tocou em Jesus e apresentou, por que apareceu? Quando ele tocou nele, ele se materializou. E quando ele se materializou, que apareceu nas mãos o senho de crucificação de Jesus, é assim que aconteceu? Porque eu entendi as chakras. As chagas, foi Eu assim que fiquei aconteceu. confusa. Então, o que acontece naquele momento ali? Jesus entra de roupa limpa, sem nenhum ferimento no rosto, sem nenhuma mutilação muscular. Então, Tomé, na cabeça dele, não era para ser Jesus, porque o Jesus que ele viu mutilado, Era o morto. Jesus que ele viu sacrificado, então, para ele, tinha que aparecer aquele, tá entendendo? Por isso que ele duvidou naquele momento. Entendi. Ok. Então, Jesus entendendo o que ele estava querendo justificar, aí mostrou para ele a perfuração dos pregos na mão. Aí ele passou a acreditar. Está entendendo? Porque Entendi. ele vendo, né? Ele vendo, não acreditou, né? Então, Jesus disse uma frase para ele, né? Bem-aventurados os que viram e não crerem. Bem-aventurados aqueles que não viram e vão crer. Aquilo foi com ele. Aquilo foi com ele. Porque entendi. Jesus chamou a atenção dele, porque ninguém cobrou ali, pessoal, as chagas. Tomé cobrou, viu, para acreditar. Por isso que eu digo assim, vocês são muito Tomé, tem que acreditar para ver. Tá certo. Não é porque ela me tinha confundido ali com o fluido magnético de Tomé. Tá bem, que fez a Jesus se materializar. Muito obrigada. Então, qualquer espírito que reencarne em mundo de expiação e prova, a não ser que está vindo em missão, o plexo dele não como é que fala? Sublimado. Não é sublimado, porque a sublimação ela vai de acordo com a evolução espiritual. Bezerra de Menezes era sublimado, o plexo dele. Ele não teve 2 filhos? Sim. Porque ele necessitava da relação sexual, ainda necessitava disso. Chico Xavier necessitava disso? Não. Francisco de Assis necessitava disso? Também não, porque o plexo já era sublimado. Mas quando não há sublimação do plexo, então há necessidade do matrimônio. Foi o caso aí também de Moisés. Moisés não era casado? E Moisés não conversava com Deus também? Mas havia necessidade ainda de desgaste de energia genésica. Por isso que Moisés era casado. Doutora Cristina, a senhora fala da renúncia. A senhora fala da renúncia. Não teve filhos, Moisés. Pode falar, Digo. A senhora fala da renúncia. Nós, por exemplo, que estudamos, a gente renuncia, né, para sair, senão não tem tempo para estudar, tem que trabalhar e vai fazer o que de noite? Sai ou assiste televisão e estuda. Tem que estudar, tem que ter renúncia, porque o tempo é pouco. E a gente está, então, renunciando para seguir um percurso espiritual, para seguir a Jesus, para trabalhar com os hospitais, com os médicos superiores. Mas os padres também, eles renunciam o celibato. Não é que todos os padres eles são pedófilos. Alguns, né, perturbados. Mas todos renunciam para seguir uma vida espiritual, para seguir Jesus. Então, tem de bom na coisa. É também para eles uma evolução, nesse caso, ou não? Para eles é uma prova, porque se em vidas passadas usaram o plexo genético errado, vão ter agora que se sustentar. O que dizia Paulo de Tarso com relação ao plexo genético? Se você não se aguenta, se casa.
Paulo era bem direto nesse assunto, quando ele tratava de sexo e sexualidade, porque ele observava que alguns diziam que praticava celibato na frente das pessoas, mas que praticava outros atos por fora. Então, por isso que Paulo de Tarso disse, se você não se aguenta sexualmente, se casa. Então, eu sou a favor do casamento de padre. Sou a favor. O padre é um ser humano, pessoal. Para pregar Jesus, é preciso você fazer um ato de celibato sem ter condição de mantê-lo? Não vai adiantar coisíssima nenhuma. Então, é o caso de inúmeros padres que quer casar, quer construir família, mas o Vaticano não quer, sabe por quê? Por causa do direito da família que vai ter sobre a igreja. A igreja vai ter que pagar bônus à criança, a igreja vai ter que assinar a carteira do padre, o padre vai ter que ter salário, o custo aumenta. É por isso que o Vaticano não quer, de jeito nenhum. Se aquele padre morrer, a viúva vai ter que ter aposentadoria, o morte. O Vaticano, ele tem interesses econômicos, ele não tem interesse em moralização. Porque se tiver interesse em moralização, vamos casar os padres, a gente paga todos os direitos aos padres, mas o que acontece? Não pagam. Por isso que eles não querem que os padres se casem. Eu não vejo nada demais um padre se casar, não, de jeito nenhum. Mas, doutora Cristina, os padres, eles têm o salário deles também. Tem muito padre moralizado, sem fora de dúvida. Mas tem muito padre aqui do Nordeste que eu observo que a moralidade é lá embaixo. Então, tem uns que a gente sabe que estão ali por amor. Tem outros que dominam a comunidade, uma cidade inteira por interesses pessoais. A senhora acha que um dia a igreja vai deixar os padres casar? Olha, eu acredito, Norma, que isso está bem perto de acontecer. Porque os inúmeros escândalos na igreja, por questões sexuais, todo dia aumenta. Vai chegar um momento que vai entrar um papa e vai dizer que os padres poderão casar. Aí você vai ver outra igreja católica, você vai ver outro rumo, você vai ver padres mais felizes, você vai ver padre constituir família. Isso não tem nada a ver, pessoal. Isso tem nada a ver com a missão que a pessoa vê exercê-la. Olha, Bezerra de Menezes é uma referência nisso. Ele era um espírito bom, era uma criatura boa, que construiu sua evolução, mas teve que se casar. Projeto reencarnatório da justiça divina, né? Ô, doutora, dizem que Bezerra de Menezes era São Lucas, né? Foi São Lucas, é verdade isso? Não tinha nada a ver com esse histórico de São Lucas. São Lucas está reencarnado em mundo de regeneração. Não tem nenhuma ok. ligação com Bezerra de Menezes. Infelizmente, o movimento Certo. espírita, eles jogaram muitas informações distorcidas. Então, Lucas está, sim, reencarnado em mundo de regeneração. Bezerra de Menezes não era Lucas. Certo, ok. Obrigada. Eu acabei minhas perguntas, doutora Cristina. Muito obrigada. Eu também. Muito obrigada. Cida, tem pergunta? Tenho, eu quero saber quando é que eu vou ficar boa do meu nariz. Olha a pergunta que ela me fez. Eu tô sofrendo. Já fiz uma cirurgia, não quero fazer outra, não. Resposta, quando tiver merecimento. Misericórdia. E eu não mereço por quê? O que eu tô fazendo Não de merece? errado? Tu não quer que eu diga o teu passado, não, quer? É melhor tu ficar no presente e ter fé. Ok. O que era que eu fazia, doutora? Eu cheirava cocaína? É porque não é possível. Eu sei não, tu já tá se acusando, né? Não sei, sei lá. Porque eu nasci com o nariz desse, eu fiz a cirurgia, o negócio já cresceu de novo. Só Deus sabe, né, não? Quem usou, o que é que Jesus diz assim? Se o vosso pé, a vossa mão, o vosso olho for motivo de escândalo, arrancar e jogar bem longe esse cílio. É melhor que entre na vida com o nariz tampado do que dois narizes abertos e fazer besteira. Mas eu já operei. Eu não quero mais, não. Tu Meu entendeu? Deus. Tu Entendi. entendeu, não foi? Então pronto. Vamos fazer a prece de encerramento. Ok. Obrigada, doutora. Obrigado a vocês.
Senhor Jesus, Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, pedimos que caia sobre as nossas irmãs que estão no seu lar os vossos fluidos suavizantes de paz, de harmonia e de felicidade. Que o teu manto de amor, Maria, envolva todas elas, dando a proteção necessária nessa jornada de trabalho e de luz. Em teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Boa noite para todos.